Vai. Sexta-feira, tá de terapia, mano. Sexta-feira de terapia. Acordoterapia. Acordoterapia, meio de e-mail. Já temos agora a PAN toda sexta-feira conosco, para tentar, assim, mediar a nossa relação, né? Para a gente se comunicar com tranquilidade, ser um casal mais romântico. Você viu como você tá calma? Você viu como você melhorou? Eu tô calma? Super Eu calma. sempre fui super calma. Você viu como a louça agora não briga mais por causa da louça? Ah, melhor a gente não comentar a respeito. Seja muito bem-vindo a mais uma sessão do Acordoterapia. Muito obrigado pela sua presença. Já aproveita e não esquece de curtir este episódio, se inscrever no canal. Por favor, dê o seu like. O GC aqui, tanto o nosso quanto da APAN, da psicóloga, doutora Paola, tá passando aí, então já corre lá no Instagram, manda ali todas as suas perguntas, questões, enfim, vê se ela faz uma terapia também aí na sua relação. E não esquece de deixar nos comentários aqui uma pergunta, alguma coisa que você quer que a gente faça para a PAN. Então, assim, a gente está super aberto a que vocês mandem perguntas para a gente colocar isso em pauta. Bora começar, Paola? Vamos lá. A gente está vendo vários aspectos do relacionamento e a gente sabe que não é fácil se relacionar, né? A gente está falando de duas pessoas sempre que vêm de famílias diferentes, criações diferentes, às vezes tem gente até de culturas diferentes, enfim, e que é desafiador, né? E aí, às vezes, a gente já está num entrosamento bacana, mas sempre tem influências, né? Então, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre as influências que vocês já receberam, familiares, de amigos, trabalho, qualquer forma de influência que, de repente, trouxe aí uma questão ou outra que, opiniões diferentes, né? Para a gente trabalhar um pouquinho, assim, como resolver um conflito que chegou até vocês, não foi criado por vocês, Tá. mas que vocês têm opinião diferente, de repente, sobre aquele ponto, né? Então, a gente vai resgatar aí algumas situações. Primeiro, assim, de parte familiar, vocês já passaram por alguma situação, sogro, sogra, tio, periquitos, papagaio, que, de repente, trouxe uma situação em que vocês tiveram que lidar e que, de repente, gerou algum desconforto? Não precisa ser nada absurdo, mas, às vezes, desconforto ou, poxa, não gostaria que essa pessoa tivesse falado dessa forma ou feito de tal maneira e que daí, de repente, o conflito virou de vocês? Eu tô achando que a psicóloga ela tá querendo gerar um novo conflito entre a nossa família, viu? Na verdade, eu fiquei com o maior medo, que eu já vi o lencinho ali. Eu não sei porque que tá esse lencinho na mesa aqui. Aí eu falei, vai chorar. Não. Na verdade, para ser bem polêmico na hora, a família da Tauta causou todos os problemas que a gente possa ter. Posso começar? A família é minha? Pode, então, porque eu tô falando, já Bom, mandei pra você. eu posso começar bem pelo começo, lá quando eu e o Danilo começamos a ficar juntos. Uma certa resistência para eu permanecer com o Danilo, devido à condição financeira da família dele e dele, por consequência, por ainda não ter uma profissão. Tá. Isso era uma coisa que foi levantada, tipo assim, Tabata, você sempre teve uma vida boa, você gosta do bem bom, ele vai te proporcionar isso? É isso que você quer para sua vida? Não só isso, né? Como muito mais eu proporciono. Aí, como eu sou muito macha, muito valente, eu falei, haha, não vou cair nessa pegadinha. As pessoas jogam Eu pro acho, próximo, né? então, eu acho que é uma questão, eu entendo que é uma preocupação dos pais, saber com quem você se relaciona. A intenção foi cuidadosa, exato, né? mas eles mesmos poderiam analisar a vida deles e ver o que dinheiro não facilitou a Sim. vida nem de um e nem de outro. Tanto que o casamento deles já tinha acabado. Então, cadê que o casamento com dinheiro seria o sucesso da minha relação? Então, colocar para mim, eles estavam falando mais deles do que sobre mim, eu acho. E como que vocês levaram isso, né? Porque você levou isso para ele ou não? Você foi lidar com isso sozinha? Como que foi? O Danilo teve, né, meu pai uma vez pegou você de jeito, né? Tô esperando conversar de novo.
comigo. Não, ele não vai fazer isso. Não teve sim, brincadeiras à parte. Teve uma conversa, mas eu acho que assim, não estou defendendo ninguém, né? Hoje eu sou bem maduro, eu tenho 41 anos, então eu sou maduro a entender que eu tinha 20 e poucos e ele quis vir conversar comigo. E na época eu era imaturo para não responder. Então acho que é um recado que eu dou para as pessoas, lógico, você não precisa ser grosso, Não é ser ignorante, nada, mas prepotente. refletir e saber responder, não se acuar quando uma pessoa mais velha vem te dar uma opinião, porque a palavra já é opinião, porque você já tinha tomado a decisão da sua vida, a gente já morava junto. Então ele pode vir dar uma opinião e eu aceito a opinião dele ou não. Claro. E eu acho que era uma preocupação, mas naquela época eu, imaturo, eu me acuei de tipo não falar, né? E se hoje fosse para dar um conselho ou eu mesmo falaria completamente diferente. Quem é você para falar sobre relacionamento, se vai dar certo, se não vai dar com dinheiro, sendo que você não tem o seu, entendeu? Sendo que você terminou o seu, você Com tinha o dinheiro amante, não manteve o seu. Então existem várias coisas que assim, que as pessoas às vezes elas não olham para ela, né? Ela Aponta, né? aponta, terceiriza para o outro, né? Mas algumas coisas foram válidas e até eu peguei e melhorei em mim, né? Porque é difícil para uma pessoa vir te apontar e falar assim, você está cometendo o mesmo erro da sua família, você está casando sem uma condição financeira, o que você vai poder proporcionar para minha filha? Existem garantias, né? Não tem Então, como. assim, a pessoa ela pode opinar, mas ela não tem como saber o que vai acontecer ali, né? E dar esse espaço para que o casal decida. E nesse caso, vocês decidiram juntos como se posicionar com a sua família? Não. A Como gente foi? nunca se posicionou de fato. Eu acho que a gente ouviu. E deixou. Eu acho que na época eu ainda era um pouquinho insolente. Eu dava umas bordoadas, era meia grossa. Não lembro se com relação a isso eu cheguei a falar alguma coisa. Eu não me recordo. Eu tenho algumas coisas que eu esqueço, tá? Não sei se é por conveniência, mas eu esqueço. Só que falava entre eu e o Danilo o que a gente achava e existia aquele respeito aos mais velhos, sabe? De depois não tirar satisfação, não falar. Na verdade, Eu não me recordo. A gente não. Entre a gente já tinha uma decisão, uma Sim. opinião formada entre nós, né? Mas a gente sempre teve, como eu disse pra você no outro episódio, a gente sempre teve um rabo preso, vamos assim dizer, com a família. E mora na casa que o pai fingiu que deu, entendeu? Porque fulano ajuda aqui, sabe? A gente sempre ficou amarrado com isso. E aí juntava, eu acho que hoje eu posso falar, né, que pelo meu amadurecimento, juntava o quê? O respeito com esse medo ou essa tenho um rabo preso, eu tenho que fazer isso, eu não posso falar não, entendeu? Do mesmo jeito que eu acho que é quando a pessoa fica acuada de que aconteceu com a gente várias vezes, às vezes a gente tá no final de semana, querendo ficar tranquilo. Aí, do nada, vinha um familiar, né, da outra para querer ficar em casa, vamos assim dizer. Você não falava não, né? Você não conseguia chegar e falar, não vai ficar aqui. Porque Colocar os limites, né? Você sentia naquela, a casa foi ele que deu, ou que não deu, que não... Tinha que ficar sambando, Tinha que ficar sabe? sambando. Então, hoje, a maturidade chegou e fala assim, vou escutar. Vou pegar o que a Pan falou, o que o meu sogro, minha sogra, qualquer pessoa fala, vou pegar esse potinho, vou filtrar, vou tirar se tem dali algo que vai servir para mim. E da mesma forma, acho que para você também, né? Seu pai teve uma conversa com você Teve. muito esclarecedora por eu ter já uma filha, eu ter a Nicole, quando a gente começou a ficar junto, né? De virar e falar, Danilo, você sabe o que você está fazendo? A responsabilidade que você está assumindo, você já está indo para uma família formada. Mas ele falou no sentido de orientar ou no sentido de, não faria isso? Meu pai, ele nunca, isso eu posso falar, meu pai, ele nunca foi essa pessoa de repreender, de tipo, de falar pra você, assim, algo que você tá fazendo tá errado. Ele sempre foi um conselheiro. Então, meu pai, ele sempre se pôs no lugar dele, ele nunca se meteu, tá? Mas ele sempre vinha e dava um conselho, tipo, se fosse eu, não faria. Sempre chegou e falou, você sabe que um dia você vai ter um filho e você vai ter que tratar a filha da Tabata igualzinho. Então, assim, é difícil. Então, ele conversou muito comigo sobre isso, tanto é que ele brinca até hoje, né? Que quando ele chega em casa, ele não viu mais lá o meu quarto, porque eu já tinha ido embora, tipo, porque eu decidi realmente sair e morar com a Tabata. Então, são muitas coisas que poderia ter sido diferente, sim, mas eu não mudaria nada. Mudaria esses conselhos de... Mas vocês, o que vocês veem que
para vocês foi determinante na chegada dessa opinião alheia? Né, assim, veio uma opinião de, por exemplo, não fique com ele porque ele, sei lá, não tem futuro. Como que o que vocês acham que foi determinante para que vocês não entrassem num conflito, né? Porque assim, o conflito, por mais que você não concordasse com a opinião que veio, tem situações que às vezes a pessoa pode concordar ou não, ou às vezes, por exemplo, ele pode transferir, né? Não foi o caso, mas tem situação que a pessoa fala, pô, mas seu pai, e daí começa a criticar, né? Porque também tem aquela coisa assim, pai, mãe, filho, irmão, o nosso a gente pode xingar, o outro não, né? Tem aquela coisa que dói, né? Uma qualidade ou defeito meu, o Danilo sabe disso, que já teve amigos dele que eu arrumei briga, que eu pedia opinião às vezes, ou as pessoas vinham com opinião, e para mim eu entendia. Se você não me fazia pensar diferente, eu seguia com a minha ideia fixa. Então eu acredito que eu sempre pendi mais para esse lado do que de fato ouvir ou me deixar levar por isso. Então, para mim, nós estamos aqui juntos. A Tauta, ela sempre foi... Hoje eu entendo mais. Na época eu brigava muito com ela por conta disso. Pô, então por que você pediu minha opinião ou a opinião de qualquer outra pessoa? Eu falei assim, eu só queria saber se alguém teria um argumento, alguma coisa melhor do que eu estou pensando. Que me fizesse pensar diferente do que eu... refletir e mudar o que eu tô pensando. Na época eu achava isso arrogância da parte dela. E hoje eu também me tornei um pouco assim. Poxa, eu vou receber a sua opinião da melhor maneira possível, o seu conselho do melhor, mas eu vou filtrar ele para ver se ele serve para mim naquele momento ou não. Sim. Mas eu acho que isso vem com a maturidade. Né, você pegar um moleque como era eu e a Tauta, com 20 e poucos anos, 22 anos de idade, tá, assumir uma família, morar juntos, receber conselho de tudo quanto é lado, tudo que vinha de uma pessoa mais velha, você achava que ele tinha razão do que ele estava falando. Meu tio foi um excelente conselheiro nosso também, e o meu tio ele falava assim pra gente, falou, vocês são ainda novos, vocês vão conseguir, brigou, passou muito tempo a mão na cabeça, até um dia que eu acho que essa atitude do meu tio, quando você fala de interferência, eu lembrei de uma muito boa. No momento ela se tornou muito negativa para mim. Eu saí xingando tudo, mas com o passar do tempo e hoje eu acho xingando que... não o tio, não, né? A situação. A questão comigo, tá? Ele tipo falando, que sacanagem, não esperava isso. Mas eu acho que com o passar do tempo, isso foi a melhor coisa que o meu tio fez para mim na minha vida. Porque assim, toda vez que eu tinha um aperto financeiro, eu corria pro meu tio. E ele ajudava. Toda vez. Porque o tio cortou a água, ele ia pagar. O tio cortou a luz, ele ia pagar. E um dia... E eu sempre com essa costas quentes, vamos assim dizer. E meu pai me ajudava, a minha família me ajudava. Só que o tio é sempre que tinha uma condição financeira melhor e eu pedia pra ele. E um dia eu fui lá e ele falou, não. Eu saí de lá, tipo, você falou que ia me ajudar, cuspindo fogo. Marimbondo saindo pra tudo quanto é lado. Mas hoje eu entendo que foi a melhor coisa que ele fez na minha vida, porque eu passei perrengue por um tempo. E eu falei assim, não, eu sou capaz. E eu mudei essa chave. Ele te deu condições de perceber que você podia fazer melhor. Né? Então, mas, de qualquer forma, vocês se uniam para resolver o conflito. Né? E esse é o conceito que é importante no sentido da parceria. Porque, às vezes, vem uma influência de fora e aí tem essa tendência de um ou outro levar para o pessoal setorizando. Então, uma influência que vem da sua família, teoricamente... Às vezes é sua, então você se torna responsável por aquela situação que está acontecendo na vida do casal. E não é isso, né? Então isso é super importante, acho que foi o que norteou o bem-estar de vocês, porque vocês entendiam que assim, não, tudo que vem de fora, não é nosso. Eu sempre falei exatamente, acho que é o papel deles, eles estão de fora do nosso contexto, eles são do âmbito, né, do familiar, mas eles não vivem a nossa... Sim. E outro ponto rotina importantíssimo, que na verdade é o que é determinante. Você se posicionou, mesmo que no silêncio, né? Você de alguma maneira se posicionou com a sua família, né? No ouvir ou não ouvir o que estava sendo, né, dito até você. E esse é um outro ponto importante, porque às vezes vem a influência e a pessoa fica ali numa situação querendo agradar todo mundo e não coloca limite. Teve várias vezes que eu fui muito rabugenta, né? Tanto com meu pai como com a minha mãe. Que eu falava merda mesmo. Às vezes até esquecia que era o contexto de respeito de pai e mãe.
Mas é o que eu falei pra você, não é pra pagar de boa moça, não. Até por isso que eu tô falando a respeito disso. Mas eu não lembro. Sinceramente, pra mim tem coisas que eu deleto. Tanto que eu pergunto às vezes pro Danilo, aconteceu tal coisa? Às vezes quando ele traz um momento pra mim, eu falo, gente, é como se eu não tivesse vivido isso. Tá. Não sei porquê, mas eu... A Thalita sempre teve um bloqueio. E de um tempo pra cá, a gente foi se blindando, né? A gente passou por muita coisa. Então, a gente vai sempre se blindando e entendendo como funciona. A Thalita, ela não pensava pra falar. Ela sempre... Ela batia. Então, ela já magoou muito o pai, a mãe. E eles vinham conversar comigo. Só que eu tinha sei lá, eu sempre ficava do lado da Thalita, claro, né? Mas, ao mesmo tempo, assim, eu sabia que, no fundo, ela tinha razão. Só que da maneira que ela falou, completamente errado. Aí eu vou lembrando, vocês vão falando de influência, eu vou lembrando. Eu acho que as pessoas, a gente não pode virar codependente de ninguém. Sim. Principalmente de amigo, de conhecido, porque o ambiente que a gente vive é o que faz a gente. Então, eu sou assim, se você andar com um monte de homens e num grupinho do futebol ou da cerveja que trai a mulher, a tendência de você querer fazer a mesma coisa por você acompanhar aquele grupo e você não ser diferente que eles... A probabilidade aumenta, não quer dizer que... Não vai acontecer. E aí eu fui lembrando de coisas que nem você comentou, influências de amigo. Poxa, eu lembro que a gente tinha, circulou na época a empresa e a gente tinha meninas bonitas que trabalhavam com a gente, não vou citar nome. E aí... pessoas conhecidas falam assim, como que você consegue trabalhar com essas meninas? Você não tem vontade de sair com elas? Porque essas meninas são lindas e vocês estão... O Danilo tá falando de um modo bonito, tá? Não tô falando do modo bonito. Porque falava essas gostosinhas, entendeu? E aí, pensando, eu falo assim, cara, o que essas pessoas têm na mente? Pô, daí você olhava a pessoa em si, o relacionamento da pessoa. Você fala assim, nossa, eu entendia. Mas aí é o olhar crítico que é necessário, porque tem gente que vai só na ideia da coisa, né? E tem um outro ponto importante quando a gente fala dos grupos, é que assim, às vezes você pode ter um amigo, outro que faz algo que você não concorda, mas tem outras questões ali que, né, te fazem estar próximo daquela pessoa, mas a tendência é que você não fique próximo mesmo. Por quê? Porque tem que ter uma identificação, né? E se você se identifica com aquele grupo... Com a minha maturidade, eu tô assim, já se quebrou princípios meus que eu tenho, já não serve mais para estar no meu âmbito de amizades e muito menos frequentando a minha casa. Então eu já comecei a ser isso. Mas lá atrás, quando eu era mais novo, você recebia muita influência das amizades, de pessoas mais velhas ou não, e eu não tinha essa coragem de pôr um basta. Sim. Você falando uma coisa aí, minha cabeça, né, foi maquinando e trazendo momentos já vividos, né, por nós. Você virou e falou da questão da nossa união, de não deixar as pessoas interferirem, mesmo diante, às vezes, de um possível problema, né? Porque, às vezes, pode ser intencional ou não de quem traz isso, mas pode você comprar briga, ou seja, com quem falou, ou com o seu marido, porque te faz pensar a respeito. E acho que na maioria das vezes que eu e o Danilo passava por um momento difícil, era muito mais fácil a gente estar unido do que brigando um com o outro. A gente já comentou num outro podcast, quando estava sem luz em casa, sem luz ou sem água, alguma coisa assim. Da chuva? Da chuva, que daí eu coloquei, o Danilo falou, eu não acredito, era agora só o que faltava, porque estava com um problema no telhado. E daí, tipo, fora estar, eu não lembro se era sem luz, acho que era sem luz. Sem água. Tá. Sem água, com a água cortada. A gente estava sem água, com a água cortada, eu falei, era agora o que precisava, porque agora vai ter que colocar balde na casa, né, por conta das goteiras. E eu falei pro Danilo, nossa, Danilo, Deus é bom demais. E comecei a colocar os baldes para fora, para esquentar no fogão e dar banho nas crianças. Então, tipo, ele tentou, que saco, e eu, não, tá tudo bem. E alguns momentos, tá? Eu nunca fui esse anjinho, esse anjinho de candura. Como também uma outra vez que cortaram a luz em casa, nós levamos a Nicole e o Murilo para casa da minha sogra, deixamos lá, e a Electro falou que tinha 4 ou 5 horas, até 10 horas da noite, que eles iam religar. Só que pra gente saber se ia religar ou não, tinha que estar em casa. A minha sogra falou, não, eu dou janta para eles, ficam com eles. E eu e o Danilo chegamos em casa, entramos no escuro, pegamos uma garrafa que tinha de uísque, sentamos na varanda, ficamos tomando e dando risada, tipo,
tá tudo bem, entendeu? Não tava tudo bem. Sim, mas Mas- é a parceria para enfrentar aquilo. Exato. Né? A Você gente lembra disso? Lembra, a gente sempre foi assim, 90% de todos os problemas que eu e a Tabata tivemos foi sempre financeiro, né? Porque assim, a gente começou tudo muito cedo, a gente nunca teve apoio de ninguém, assim, que eu falo apoio de ninguém chegou e montou algo pra gente Sim, tocar. A gente sim. teve apoio de família, emprestou dinheiro, ajudou, essas Tiveram coisas. incentivos, né? Isso, e ninguém nunca entendeu o que a gente fazia, não acreditava no nosso projeto. Então, assim, às vezes a gente tava com uma ideia muito boa, não tinha uma pessoa pra pegar e falar assim, poxa, eu vou injetar nessa ideia sua porque vai dar certo. A gente sempre arregaçou as mangas e fez. E só que a gente ficava assim, endividando cada vez mais. Então, quando o negócio começava a dar certo, a gente já tinha muita dívida para conseguir sair do buraco. Então, sempre os nossos problemas foram financeiros. Era difícil ter problemas entre eu e a Tabata em si, sempre unidos. Ah, tivemos problemas? Não é família Margarida. Tivemos. A Tabata já falou da gente separar. Depois de um tempo, quando a gente tava num perrengue, você volta a morar com sua mãe, a gente separa, porque não tá... A gente já teve esses Eu acho que eu problemas. trouxe isso umas Duas vezes. É né? na época que você era insolente. Aí, porque ela achava que ela ia resolver, né? Que assim se resolveria, Isso. né? E Isso vai... Tipo assim, eu terminei meu casamento, terminou o problema. porque Sim, meus pais vão me ajudar, porque assim, Não, o que a não gente terminou. entendia? Por um tempo ficou naquela situação. Parece que os pais não ajudavam ela porque ela estava comigo. Parecia muito isso, deixava às vezes meio que claro. Entendi. Ou pode dessa ser maneira, ou coisa da nossa cabeça. Mas parecia, tipo assim, toda vez que a Tabata fazia alguma outra coisa, um outro movimento, eles apareciam para ajudar. Então, demonstrava... Eles estavam, às vezes, até de uma forma sutil, né? Querendo reforçar aqui, ó, quando é para sair, quando E eu vai ainda, permanecer, e né? ainda deixo aqui registrado, pode ser consciente, inconsciente, Sim, ou Deus coisas sabe. da nossa cabeça. Enfim, aí Mas é o que eu fica- falei antes em off. Eu acredito que as coisas dão sinais e a gente não percebe. Depois que a gente amadurece, a gente começa a perceber. Então você vai unindo esse quebra-cabeça de todas das peças que acontecem na sua vida. Quando você fala da questão da influência em si, porque hoje a gente acho que pegou muito, tá falando muito sobre a gente, né? Eu acredito que pessoas vão se identificar sobre essa influência externa. Eu acho que a gente tem que se blindar. O se blindar não é ser ignorante, o se blindar não é receber E nem conselhos. viver numa bolha, Exatamente. né? Só que você tem que entender o que está acontecendo lá fora. E a pessoa vem falar para você, que ele, assim, vamos supor, meio polêmico da maneira que eu vou falar, você contrata um consultor financeiro que não tem um sucesso financeiro. E aí? Né? Você contrata uma nutricionista no qual ela não tem uma alimentação boa e, tipo, ela então você é uma referência. Então, quando você pega uma referência, poxa, eu vou pegar um casal, vou me espelhar num casal. Não vou me espelhar num casal Que não deu certo, Que não ou deu que não certo. está funcionando naquele momento. Aí, mas hoje eu entendo muito, já falei isso pra Tabata, que eu acho que ali existe uma disputa e uma inveja. E eu acho que isso, você como psicólogo, você pode falar muito. Muitas famílias são assim. Existe uma disputa entre a família, o irmão que é o melhor, o filho que é o melhor. Quem teve E mais... tem casais que disputam sem perceber. Total. Sem perceber. Eles não entendem qual é o conceito da parceria e um quer fazer melhor que o outro, Quando como se fosse ali que fosse provar que olha como eu sou interessante, eu fiz. Mas não, vocês não estão, né? A corrida é junto, não é separado. Quando você fala isso, a gente até enxerga casais, né? A gente já faz associação na hora, fala... É nesse momento que você percebe que vocês já devem ter, com certeza, convivido com casais, onde você percebe ali comendo uma pizza, que um critica o outro, um conta algo que o outro fez que não foi legal, ou tirando um sarro, mas de uma forma debochada mesmo, né? Não é rindo junto, do tipo, nossa, lembra aquele dia que você fez tal coisa? E o casal ri junto. Não. É quando um ri do outro. É diferente. Você fala isso, eu me peguei há anos atrás reclamando muito da Tabata para outras pessoas. Tá. Mas era uma reclamação, não uma reclamação pejorativa, mas assim, tipo, nossa, mano, a Tabata é chata demais. E eu comecei a me pegar fazendo isso constantemente com pessoas. Tá. Porque toda hora eu reclamava, nossa, é muito difícil trabalhar com a Tabata. Só que eu vi que o que eu estava criando? Eu estava minando outras pessoas. Sim. Entendeu? De tipo assim, eu quero que a pessoa A concorde comigo. desenvolver esse olhar sobre ela. Isso. Aí, quando a gente, às vezes, estava com essa pessoa e eu falava na frente da pessoa, as pessoas sempre tiveram medo da Tabata, essa é a palavra que eu vou usar, tá? Elas não, tipo, eu falava pra mim, não, realmente, a Tabata tá pegando pesado, ela não deveria fazer dessa maneira. Aí, a hora que eu jogava isso na sua frente, você ia pro lado dela. Tá. Peraí. Eu falei, eu estou minando a minha esposa
para outras pessoas, que elas me dão um conselho, e quando entra no assunto eu falo, agora ela vai me ajudar, ela puxa, eu falei, eu tô fazendo tudo errado. Aí o que eu comecei a fazer? Não falar mais pra ninguém sobre o meu relacionamento, ou se eu tiver Falar algum problema. pra ela, se for o Direto caso. pra ela. Aí eu Olha, parei nessa de usar. situação- Aí eu parei de usar a máquina de choque nele. Parou. Né? Porque se Sim. eu era tão péssima assim. Mas aí que tá, assim, o quanto essa parceria tem que ficar evidente, né? Porque até em situações, você falou do caso aí de outras pessoas, né? E tem situações de ciúmes, às vezes, entre os casais, e que aquilo, às vezes a pessoa leva para o outro, né? Então, vamos imaginar que naquela situação que os caras falaram, mas ei, lá, as garotas são bonitas, você podia, às vezes, até trazer um conteúdo para ela que não é verdadeiro, né? E que daí ela ia já projetar. Só que aí que tá. Se vocês têm uma relação de confiança estabelecida, ela já não vai acreditar piamente no que vem de fora, né? Ela vai, peraí, como é que é o comportamento dele? Ele está me dando condições para acreditar em quem? Né? Então, é essa referência de um e do outro que é importantíssima, porque daí você pode até discordar de um familiar, mas você tá tranquilo que você sabe que ela vai se colocar lá com eles. Aí você entende que essa briga você não precisa comprar. E vice-versa, né? Que não, na situação foi a família dela, mas é o entendimento de qual briga que precisa ser comprada ou não. Legal. Respeito, né? E como você também já teve amigos, né? Que falava do nosso relacionamento, que me achava bem tóxica, bem difícil. E as coisas mudaram com o passar do tempo, né? Essas pessoas todas hoje não têm relacionamento. E eu continuo. Então, se é tão tóxico assim, se eu tô... que na verdade, ela bate em mim, né? Eu tenho essa brincadeira. Mas, claro, todos... A gente passou por fases no Exato. relacionamento. A gente vai... A construção, né? A gente vai se construindo, como eu já falei pra você. Só que eu vou enxergando hoje, eu vou pegando pontinhos, eu vou ligando. Só que hoje eu sento com ela e converso. Falo só, vem cá, tal coisa eu não gostei. Que antigamente não tinha isso, né? Não dava abertura nenhuma. Ela não dava abertura nenhuma. Ela era muito, tipo... Arredia. Eu Exatamente. falei, eu tenho a razão, e vai ser assim, que é o que eu falava. Quer, não quer, tem quem queira, Tipo, entendeu? eu Eu brinco. era esse tipo de pessoa. Eu brinco com a Tabata sempre assim, acho que a gente teve que ter perdas na vida e acontecer coisas, né, com a gente, principalmente situações, para que nós evoluíssemos como ser humano e muito mais sobre como casal, juntos. Porque tudo que ela fazia aconteceu ao contrário do que ela imaginava que poderia acontecer, e daí quem que estava do lado dela? E eu ia colocar exatamente isso, assim, porque nesse movimento, às vezes, mesmo que lá atrás, na imaturidade de, né, tem quem queira, acho que as situações foram também trazendo para ela, assim, tá, quem queira sempre tem, mas e quem vai permanecer aqui num perrengue desse? Será que tem? Assim, tanto, né? Será que... E daí, com a maturidade, né, até me corrija se não for isso, você foi percebendo o que a parceria te trazia de ganho e que também era valioso. Volta, acho que pro episódio 1 nosso, né? A gente escolheu estar junto. Sim. E a gente firmou isso, e para mim, eu quero fazer sempre estar junto, quero fazer dar certo sempre. Mesmo diante de algum problema, diante de alguma adversidade, diante de algum falatório, é uma escolha minha. Sim. O casamento eu não vejo como uma questão de tipo, hoje não tá legal, não gostei disso. Tchau, acabou. Não vejo. Então, se é para sempre, você tem que E, fazer na verdade, dar isso que certo determina. sempre. É isso que vai determinar, né? E- Quando o casal se mantém nessa escolha, né? Porque quando um já não escolhe mais isso, não vai funcionar. E eu não falo em fingir estar bem, tá? Permanecer num casamento somente porque eu falei que ia ser um amor para a vida toda. Não. Foi que eu... É porque faz sentido para Faz você. sentido para mim. Não é um conto de fadas, nenhum relacionamento Sim. das pessoas, elas vislumbram uma coisa, um conto de fadas, e não é fácil dessa maneira. E eu acredito muito que, com o passar do tempo, as pessoas o amor ele vai realmente aparecendo.
Porque quando você casa, é tudo festa, você começa a morar junto, parece que não tem problema, e os problemas são pequenininhos e você vai construindo. Só que a vida inteira, se você escolheu estar com uma pessoa, a Tauta tem os defeitos dela, eu também tenho os meus. Sim. Entendeu? Então, dentro disso, a gente tem que ir se encaixando, a gente não é igual, entendeu? A gente não vai ser igual nunca. Sim. Cada um vai ter a sua... E famílias, principalmente. Só que um conselho que eu deixo é não deixe a sua família de nenhum lado se meter no seu negócio. Desde que, claro, se vem você tá tendo uma relação tóxica e a sua família tá querendo vir ajudar em algum momento, aí você tem, acho que, escuta a sua família, mas É caso sempre contrário, ouvir e não. ponderar, né? E muitas vezes o que a família às vezes quer alarmar foram coisas que você plantou na família. Sim, sim. Esse é um outro cuidado, né? Quando até você trouxe o exemplo do, peraí, eu tô falando da minha esposa dessa forma, depois passa 2 semanas, tua raiva passou, você tá lá no maior love e a tua família tá lá, né? Tipo, quer dizer, você plantou ali um olhar negativo sobre ela que para você já passou, vocês também, só que para os outros não passou, né? Então, aí vai minando toda uma relação de várias outras pessoas. Então, tem que ser muito cuidadoso com isso. E até com amigos, né? Porque às vezes você está num momento ali de discórdia e você vai falar, às vezes expor o parceiro dentro de uma intimidade para outras pessoas, que depois você se resolveu, né? Mas e como é que fica o que foi dito ali? Não, eu já escutei, ó. Esse quadro que a gente tá fazendo, eu já escutei. Vocês são loucos. Vocês estão falando da vida de vocês, eu pensei, e daí? Qual o problema? O que que eu posso... Ah, mas vocês estão expondo pessoas. Eu falei, quem eu tô expondo? Eu só tô expondo as pessoas que fizeram alguma coisa. E assim, Ele não tá expondo Mas nada. eu falar, e expondo, né? Tipo, mas vocês estão contando, pra mim é indiferente, tô contando da minha vida Sim. e que alguém escute e não repita. Entendeu? Não faça da mesma maneira, ou possa mudar algo que E até- aqui o casal não conseguiu Sim. mudar, entendeu? E a importância de ver o que de fato, que todo mundo faz e desfaz e erra e acerta, né? Mas a questão principal é essa, é o quão disponíveis estão a construir sempre essa parceria, né? Pra sempre. Sempre Sempre. disponível, né? Sempre. Sempre disponível. Disponível? Disponível, amor. Para encerrar, eu acho que assim, terapia tem que pagar, né? Então não pode ter muito tempo no som. Tem que dar economizado com terapia de casal. Mas para encerrar, eu acho que deixar uma coisa muito persuasiva da minha parte para quem está escutando lá do outro lado. Realmente, você tem que entender o outro que está do seu lado. A partir do momento que você aprende a entender essa pessoa, você consegue monitorar as suas atitudes, tá? Isso eu aprendi. Eu entendo hoje como falar com a Tabata, tá? Nem sempre eu faço. Depende do dia. Mas eu Segue o entendo. povo, né? Sim, eu entendo. Porém, eu aprendi uma coisa que é muito mais valiosa do que falar com a Tabata. É saber para quem eu falo sobre a Tabata. Sim, perfeito. Então, às vezes eu posso estar bravo e não falar, porque eu já minei pra minha mãe, pra outras pessoas, já cheguei, puta, mano, Natal, tá chato, isso aqui. E aí você acabou de falar. Aí eu plantei na minha mãe uma coisa que eu estava bravo naquele momento. O que minha mãe vai fazer? Ela é minha mãe. Ela vai sempre me defender. Aí a hora que ela vê a Tabata, ela já tá com o pelo arrepiado na Tabata, e qualquer atitude da Tabata, ela já vai lembrar do que eu falei. Exatamente. E vai ser diferente. E às vezes foi uma coisa tão boba que em vez... Eu não devia ter contado pra ninguém. E eu já fiz isso com a minha mãe. Do mesmo jeito que minha mãe também, na separação dela com o meu pai, o que ela fez? Ela falou pra a família inteira. Tudo. Então, o que acontece? A família toma dores. A família Claro. toma as dores. Então, assim, não que ela esteja errada, ela tem os motivos dela pra fazer. Mas a gente tem que tomar cuidado da maneira que a gente coloca. Porque amanhã tá todo mundo sentado numa mesa de domingo almoçando. Sim, e é o cuidado um com o outro nisso, né? E aí a questão principal é o que vocês fizeram ali com o whisky no dia que estava sem energia, é o que tem que ser feito sempre, que é o quê? Vão vir situações, influências, pessoas, tudo. E é no final assim, é o que a gente vai fazer com isso. Não é o que você fez, o que eu faço, é como nós vamos resolver isso. Né? E essa é a grande questão, é limite daqui para lá e um olhar um para o outro dentro de... A situação é nossa, não é porque foi sua família ou seu amigo, não, a situação nos envolve, é nossa. Então, o que é que a gente vai fazer com isso? Sempre. Né? Acho que indo por aí é o que vocês vêm colhendo aí de muito bom. E sempre um olhar de otimismo meu, né, vida?
em vários momentos assim complicados da nossa vida, seja com familiares, pessoas ou situação financeira, eu minimamente ali para um almoço ou para um jantar, eu tirava um coelho da cartola. Coelho da cartola que eu digo assim, o mínimo possível fazer um prato diferente, como se fosse, exemplo, não dá para fazer um risoto, mas dá para fazer um arroz cremoso. Eu tenho um queijo ralado, eu tenho um creme de leite, vou fazer um arroz cremoso, jogar um cheiro verde em cima. Fazer do limão uma limonada. Para fazer mais gostoso, para tornar aquilo mais leve pra gente naquele momento. Então, eu sempre Momentos tive de esse prazer cuidado, também, eu acho que eles valem muito, independente da sua situação financeira, tudo. Sim. Claro, não dá pra você ter um momento de prazer com uma pessoa que você já não está bem, né? Claro. Com o seu cônjuge ou assim. Mas o momento de prazer, ele te gera uma reflexão. Porque você tem que deixar o problema um pouquinho dentro de uma caixinha e saber que você tem um relacionamento ali. Sim. E principalmente 90% eu acho que das pessoas, elas brigam, às vezes se separam também por conta de problema financeiro, porque não sabe lidar com isso, né? Então a gente entende as pessoas. E hoje eu achei que ficou muito falando da gente, né? Por isso que a gente tem que a galera mande pergunta também. Mas eu acho que isso é válido, entender que demora. Poxa, a gente vai fazer... Esse episódio vai estar saindo, não sei qual dia certinho, mas a gente está fazendo 20 anos junto. Então, assim, tem bagagem para contar e ninguém quer se mostrar, ou muito menos a família Margarina, porque não rola, não é todo dia que a gente tá 100%, né? A gente se ama todos os dias, mas não é todo dia que a gente vai estar ali de boa. Mas as pessoas têm que entender isso, que não é toda hora. Sim. É diferente do para sempre, você estar junto. Então, construir uma história não é de um dia para a noite, e não sei, em 20 anos. A gente pode ter aí mais 40 anos para continuar construindo essa história de uma maneira diferente. E eu acredito que tem sempre uma luz no fim do túnel. Mesmo que você precise ali, forçar um pouquinho a vista ou pegar um óculos para conseguir enxergar, sabe? Só presta atenção se não é o trem, só porque às vezes é o trem. Pode ser, mas o quanto mais você força a vista para enxergar lá longe, mais tempo para você ter de decisão para saber o que você faz. E é a questão de olhar na mesma direção, né? Isso vai determinar. São os limites, a parceria e tá com a mochilinha ali na mesma estrada, né? Esse é o ponto. É isso. Pronto. Muito bom. Ficou sério, né? Sério o negócio hoje. Eu espero que você que tenha acompanhado tenha gostado. Se não gostou, também pode falar, tá? Mas dá o like no episódio. Dá o Coloca o comentário do que você não gostou. Ou já corre lá pro Instagram da Paola para conversar Já manda com um ela. direct para ela lá no Instagram. E ver onde isso se encaixa na sua vida, né? O que é que você se identifica, o que é que você pode levar para você, porque com certeza algumas situações aí podem ser parecidas. É isso? É isso. Nossa, tá gostosa essa terapia. Tá gostoso demais. Gente, obrigada mais um Obrigadão. dia conosco. Beijo. E até a próxima. Tchau, Tchau, tchau. Tchau.